Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um capítulo comentado do meu livro Histórias de Cobrança. Hoje eu vou falar sobre um assunto também que eu entendo ser de suma importância para o mercado de cobrança, que é a gestão de cobrança, mas da cobrança terceirizada, utilizando empresas especializadas no processo de cobrança. Para a gente falar um pouquinho disso, queria começar falando um pouquinho de como é que surgiram muitas dessas empresas, né? Eu lembro que quando eu comecei a atuar no mercado de cobrança, a gente tinha aí muitas empresas de cobrança que na verdade faziam um papel muito além da cobradora em si, né? Faziam um papel inclusive às vezes do agente arrecadador. Eu lembro de uma passagem numa grande financeira que eu tive, que a gente tinha operações em todo o Brasil. Em muitas regiões, e é inacreditável, existia uma financeira ou numa cidade próxima à nossa financeira, e na cidade onde as pessoas de repente residiam, não tinha sequer um banco. E muitas vezes essas empresas de cobrança acabavam na época operando como um agente arrecadador, né? Muitas vezes não como um cobrador, mas como uma unidade disponível para que a pessoa fosse lá pagar. Muitos desses escritórios de cobrança surgiram muitas vezes de uma pessoa que trabalhava no banco, se aposentou, abriu uma oportunidade de ter uma empresa e acabou pegando um pedaço dessa carteira desse banco que ela trabalhava de repente para cobrar, né? Ainda é um processo muito aberto, muito distribuído, né, pelo Brasil todo. E esse processo foi se mantendo assim, né, até basicamente a privatização do sistema Telebrás, que ocorreu lá em 1998, onde as distâncias, né, em termos de telefonia acabaram se encurtando. Antigamente era muito difícil e era muito caro, muito custoso você fazer uma ligação interurbana. Então, se você tinha um cliente na Bahia e estava em São Paulo, existia um custo de interurbano muito grande. Muitas vezes esse custo massificado fazia com que empresas acabassem tendo que abrir unidades em locais, né, em cidades, muitas vezes de interior, tudo isso exatamente para proporcionar uma operação local. E em muitas dessas empresas, na época, existia o atendimento pessoal. Todo o processo de bancos, né, de pagamento, de meios de pagamento, não era como acontece hoje, onde você simplesmente pega um código de barras e faz um pagamento através de um celular, mas antigamente tudo era muito mais físico. Então, a necessidade da pessoa ir até um banco ou ir até um local realizar o pagamento, muitas vezes fez com que essas empresas que também criassem ambientes de atendimento pessoal muito grandes. E o mercado foi evoluindo, né? O mercado de bancos foi evoluindo, nível de operacionalização e de meios de pagamento evoluindo, e muitas dessas empresas foram se reinventando, centralizando operações, de novo, principalmente depois da privatização do sistema Telebrás, o custo de telefonia acabou ficando muito menor, e que viabilizou, na verdade, eu não ter mais aquela necessidade de grandes filiais. No meu livro eu conto histórias de algumas empresas, né? Uma delas que eu cito e que quem trabalhou com cobrança conhece muito bem, né? Nessa época foi o Grupo Unidos. O Grupo Unidos chegou a ter aí centenas, né, de filiais. Muitas empresas que hoje existem como empresas de cobrança acabaram muitas vezes nascendo sendo um representante autorizado na época do Grupo Unidos, né, no local, numa região lá de repente de interior ou numa região um pouquinho mais afastada, né? E hoje essas empresas evoluíram, a gente já tem hoje um nível de muitas empresas ainda disponíveis no mercado, mas um grande nível de profissionalização, né? Mesmo em pequenas empresas de cobrança, a gente já percebe níveis de qualidade, níveis de treinamento, de atenção e de preocupação muito grande na prestação de serviço. Mas para a gente falar um pouquinho de cobrança terceirizada, né, era importante a gente falar um pouquinho sobre como é que eu decido se eu vou fazer a cobrança dentro de casa ou fora de casa, né? Vamos imaginar que eu tenho lá meu processo de cobrança e eu preciso começar a cobrar em algum momento, né? Geralmente quando a gente fala de início de cobrança, a gente está falando entre 3, 5, 6 dias de atraso. Naturalmente, muitas empresas acabam tendo uma primeira etapa interna, né, onde elas mantêm lá uma estrutura, funcionários onde eles vão fazer as ligações, né? Eu já falei
num outro capítulo comentado aqui da operação de telecobrança, cobrança telefônica, muitas empresas acabam optando por ter essa operação interna. O que faz e o que pode ser o fator de decisão se eu boto a cobrança dentro de casa ou fora de casa? Eu vivi numa grande empresa, um trabalho, na época de Goon, onde eles tinham 100% da cobrança terceirizada. Então eles começavam lá com 5 dias, mas eles tinham empresas de cobrança que atuavam no processo inicial e depois uma nova fase de cobrança que eles chamavam de pré-contenciosa, onde tinham mais empresas. E num determinado momento, essa empresa chegou à conclusão do seguinte: puxa, eu tenho uma belíssima estrutura de atendimento dentro de casa. Eu tenho ferramentas de descagem, eu tenho ferramentas de call center, eu tenho uma equipe de treinamento para call center muito dedicada. E num determinado momento ele chegou à conclusão de falar: puxa vida, por que eu não trago esta operação para dentro de casa, né? A primeira fase da minha operação, e eu posso gerenciar isso com mais calma. No meu livro eu falo um pouquinho dos benefícios, né? Dos prós e contras, e existem prós e contras em ambas as situações, né? O que a gente pode pensar quando eu falo eu quero ter uma operação interna? Eu tenho alguns benefícios. O funcionário vai ser meu funcionário. Geralmente ele vai vestir a camisa de uma forma diferente do que um funcionário de uma empresa de cobrança terceirizada veste, né? Quando ele trabalha para mim, ele é contratado, ele é meu contratado. Geralmente o meu salário é um pouquinho melhor, benefícios talvez melhores que as empresas de cobrança, e eu crio uma fidelização maior nesse funcionário. Gerenciar ele pode ser mais fácil, né? Eu posso ter menos turnover, menos evasão. Agora, eu tenho, por outro lado, um custo muito grande em termos de infraestrutura. Não adianta eu pensar em ter uma cobrança dentro de casa e ligar de telefone sem headphone, sem discador, sem gravador, sem monitoria de qualidade. Então, assim, ao mesmo tempo onde eu tenho benefícios também de fazer ela dentro de casa, eu tenho custos e eu tenho pontos que de repente podem não ser os ideais em termos de decisão. Da mesma forma, né, eu tenho empresas que tinham operações dentro de casa e que num determinado momento decidiram terceirizar. Eu trabalhei numa grande financeira que, depois de um tempo, eu fui conhecer a mesma operação que eu era gestor numa empresa de cobrança terceira, na época a Contax, por exemplo, lá na Avenida Paulista, uma estrutura fantástica, né? Monitoria, tudo de melhor em termos de infraestrutura. Então, assim, tomar a decisão de fazer dentro de casa ou fazer fora, ela é uma decisão estratégica e uma decisão que ela é do momento que cada empresa vive. Se eu tenho uma estrutura, se eu tenho já todo um parque tecnológico montado para isso, talvez valha a pena realmente eu fazer dentro de casa. Agora, se eu vou ter que adquirir, se eu vou ter que investir, estruturar, né, criar um processo operacional e de infraestrutura toda dedicada à telecom, porque isso não é simples, né, talvez valha a pena eu optar pela terceirização. Agora, o que é importante a gente falar, né? Terceirizar não é simplesmente deixar de mão ou deixar para alguém fazer, né? A teoria alguém vai fazer esse trabalho para mim, mas não existe processo de terceirização bem feito que não tenha que ser bem gerido. Eu falo no meu livro, e em alguns momentos eu já tive comentários até, nossa, mas isso é muito pesado, mas eu me lembro muito bem que quando eu estava na faculdade, eu li um livro, né, é um livro de um filósofo francês chamado Michel Foucault, chamado Vigiar e Punir. Esse livro, ele fala sobre... ele é um livro basicamente com um tema psicológico e humano, e ele fala de como o ser humano se sente ou que ele age diferenciado quando ele se sente vigiado e quando ele tem o entendimento que caso ele faça algo errado, ele vai ser punido. Né? A teoria do negócio parece um pouco pesada, mas de uma certa forma, gerir terceiros tem que ser um pouco com essa filosofia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O terceiro ele tem que se sentir vigiado, né? Por quê? Ele tem muitos outros clientes que ele está prestando serviço lá internamente. Então, quem que ele vai dar mais atenção? É óbvio, ele vai dar atenção àquele que é mais rentável, àquele que ele vai ganhar mais dinheiro, sim, mas ele vai dar atenção àquele que vai se preocupar, que vai estar mais no pé dele, que vai estar lá no dia a dia querendo fazer o negócio dele funcionar. E você, quando contrata uma empresa de cobrança e você busca fazer com que essa empresa de cobrança ganhe dinheiro,
Você não está fazendo ela ganhar dinheiro, você está fazendo você ganhar dinheiro. Porque o teu resultado que vai vir dela e o seu sucesso vai estar dentro do sucesso dela. Então não existe essa questão de falar, eu quero ter um parceiro, mas não, eu não quero que esse cara ganhe muito dinheiro comigo. Se eu não quero que ele ganhe muito dinheiro comigo, eu não vou ganhar dinheiro também com ele. Eu não vou ter uma operação eficiente. Então a primeira coisa, né, quando a gente fala, é vigiar. Vigiar um parceiro, né, não significa algo pesado. Eu trabalhei durante 4 anos focado em cobrança terceirizada com uma equipe muito voltada a isso. E eu posso afirmar que as empresas que trabalhavam comigo na época, foi numa empresa de telecom, né, e eu gostaria até, já que o objetivo é tabelar com o Tambellini, eu queria muito ouvir, né, se eu puder ter aqui depoimentos, inclusive, de donos de empresas que trabalharam comigo naquela época, que possam dar o depoimento deles no sentido de como é que era essa filosofia do vigiar e punir. Porque o vigiar não era nada pesado. O vigiar era eu estar lá dentro da empresa, com uma equipe, entendendo como é que a empresa estava trabalhando, ajudando ele a entender melhores práticas, né, entendendo o que os outros parceiros estavam fazendo, os outros concorrentes dele estavam fazendo, levando melhores práticas para ele também, ou seja, fazendo ele ganhar dinheiro, fazendo o meu resultado ser melhor. Então terceirizar não é largar. Né? Não é deixar simplesmente de lado. E aí o outro fator, né, que é o punir. Né? Punir parece ter um negócio pesado, mas não é o punir por punir só. Eu posso ter um processo de gestão de terceiros onde eu tenha meritocracia. E meritocracia, né, eu vou beneficiar o bom e aí sim eu vou penalizar o mal. Né? Não existe mágica nesse mercado. A gente está falando de business. Né? Não existe amizade, não quero dizer que não possa existir, mas o processo ele é apenas business. Eu tenho que ter resultado. Se eu não tenho resultado, não faz sentido manter um prestador de serviço. É óbvio que isso tem um tempo de maturação. Não adianta eu querer que em 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cara comece a já dar resultado. Existe um prazo de maturação e isso vai variar de produto a produto. Mas eu tenho que ter um processo monitorado e competitivo, onde as empresas possam competir e elas entendam que ao final de um período, se ela der o resultado, ela vai ganhar mais. Né? A mesma coisa em termos de remuneração. Quando a gente fala de remuneração de cobrança terceirizada, não adianta eu querer pagar pouco. Quando assumi uma empresa de telecom, o meu primeiro desafio foi o seguinte, né? Eu tinha lá algumas empresas de cobrança e eu tinha um processo, nas primeiras semanas que eu cheguei, que eu fui conhecer que quem contratava empresa de cobrança era a área de compras. E era a área de compras uma seguinte demanda. Eu preciso de empresas de cobrança e eu preciso que trabalhem para mim para fazer o trabalho de cobrança. Ponto. Nenhuma explicação mais detalhada, nenhuma avaliação técnica. E aí, qual foi o meu primeiro desafio? Eu falei, peraí, vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter um processo de governança, sem dúvida nenhuma, né? Contratado, com regras, com tudo isso. Mas espera aí, eu não posso ter um processo de contratação de empresas de cobrança buscando o menor preço. Participei de um processo de uma empresa onde a gente ajudou a fazer uma RFP, né? E nessa RFP, que é um pedido de preço, né? De pedido de proposta, a gente pediu preços lá de PAs, por exemplo, né? E na época, a gente tinha empresas que giravam entre o preço de uma PA. O que é uma PA? Uma posição de atendimento, custo de uma operação de atendimento, né? Que tem lá 2 pessoas sentadas, 12 horas por dia. Quanto custava em média uma PA naquela época? De 10 a 11 mil reais. Eu tinha preço lá, que dentro desse processo, que chegava a 10, 11, 12. Tinha empresas que chegou a me oferecer 13. 13 não dava, está desclassificada, preço muito caro. Por outro lado, tinha uma empresa que me ofereceu 8, um preço de posição de atendimento. Cara, eu desclassifiquei também, porque não tem condição de eu prestar um serviço com um custo tão baixo. Né? Então, assim, quando a gente pensa em contratar uma empresa de cobrança, não adianta eu querer arrumar a mais barata, né? Não vai funcionar. Eu conheço processos aí, histórias de licitações que foram feitas e que uma empresa ganhou uma licitação, se instalou numa cidade,
com o melhor preço. Ela ficou 1 ano lá naquela cidade, gerou lá 300, 400, 500 empregos dentro da cidade, né? E depois de 1 ano, o contratante, né, que foi contratado, essa empresa contratou por licitação, depois de 1 ano ele acabou descontinuando o serviço, né? Por quê? Por conta de qualidade, por conta de resultado, ou seja, não existe almoço grátis, não dá pra gente manter operações a custos que não se pagam, né? O melhor processo que eu já trabalhei foi um processo onde uma empresa, eu estava numa empresa de cobrança terceirizada, e eu recebi de uma empresa uma planilha que ela pedia a precificação de linha a linha, quanto era o meu valor de pagamento por salário para operadores, qual era de supervisores, meus encargos, meu plano de saúde se eu tinha, meu plano de alimentação, meu turnover que tinha que computar lá, e ao final aquela planilha dele dava o preço. Ou seja, não tinha mágica, né? Eu tinha inclusive que colocar a minha margem lá na planilha. Ou seja, não adianta de novo eu buscar a empresa mais barata. Quando eu pago por comissionamento, é a mesma coisa. Será que eu estou pagando um comissionamento aderente ao mercado? Será que eu estou pagando um valor que o mercado também paga? Porque, de novo, esse cara não trabalha só para mim, ele trabalha para mais empresas. Se tem uma empresa lá que está pagando 20% e eu estou pagando 10%, cara, ele vai botar o melhor funcionário para trabalhar na carteira que paga 20%. E a minha carteira vai acabar tendo o funcionário, o estagiário, que muitas vezes nem é o combinado, né? Mas a gente sabe que para baratear custo, muitas vezes as empresas de cobrança acabam colocando menor aprendiz, estagiários, o que não é o ideal e não é inclusive, de acordo com legislações que a gente for olhar. E aí, então, o que eu tenho que observar quando eu contrato uma empresa de cobrança, né? Eu tenho aqui alguns pontos que eu escrevi no meu livro, né? Que eu acho que são importantes a gente passar, né? Que eu vou ter como base para contratar uma empresa. Eu, na época de telecom, eu viajei o Brasil inteiro, visitando, procurando novos parceiros de cobrança. Em alguns momentos, eu ia visitar uma empresa e eu chegava num prédio, num centro de uma grande cidade, e às vezes você descia andar por andar de escada e tinha uma empresa de cobrança em cada andar. Né? E a gente olhava às vezes, aí via lá na parede da empresa um monte de logo, enfim, um monte de empresas que eles prestavam serviços, né? E aí às vezes a pessoa que estava comigo lá falava para mim, pô, esse cara acho que trabalha para um monte de empresa. Eu falava, não, vamos embora que esse cara não vai dar atenção na minha carteira, né? Porque eu era uma empresa de telecom na época, né? Isso em 2000, onde o sistema Telebrás tinha acabado de ser privatizado, existia uma carência muito grande de bases de localização. O meu produto era um produto que o telefone já estava desligado, eu precisava o meu ticket médio era baixo, né? Então, quando eu comparava eu com uma financeira, por exemplo, era muito mais vantajoso a empresa cobrar a financeira. Agora, sem dúvida nenhuma, se eu fosse lá, batesse na porta, ele ia querer carimbar meu logo lá na parede dizendo que ele trabalha para mim. Então, qual que é o primeiro aspecto? Eu preciso entender como é que eu vou ser tratado por essa empresa. Eu vou ser mais um? A minha carteira vai ser importante para ele trabalhar? Eu vou realmente ser relevante lá dentro? Eu vou ter uma equipe dedicada para isso? Eu vou ter um supervisor dedicado para a minha operação? Ou isso vai estar compartilhado com outras carteiras? Eu preciso entender como ele vai tratar a minha carteira. Outra coisa que eu preciso entender, como é que é a infraestrutura desse cara? Ele tem posições para crescer? Como é que é a tecnologia? Hoje em dia, não dá para a gente pensar em contratar uma empresa que tenha simplesmente operação de cobrança telefônica com humanos. Eu tenho que ter portal de autonegociação, eu tenho que ter chatbots, eu tenho que ter robôs, eu tenho que ter uma cobrança digital. E cobrança digital, gente, não é mandar SMS só, não, viu? Cobrança digital é ter operações que permitam eu estar distribuindo ações, fazer contatos digitalmente, interagir em canais alternativos. Isso é ser digital, não é mandar SMS ou mandar o WhatsApp ser digital. O que mais eu tenho que ver? Eu tenho que ver espaço para ampliação, eu tenho que ver como é que ele contrata pessoas. De novo, eu não posso ter estagiário na minha operação, não posso ter menor aprendiz, eu tenho que ter galera CLT, porque senão cada dia que passa vai ter turnover. Eu preciso ver como ele treina pessoas, como é que as pessoas estão envolvidas, qual que é o clima dessa operação. Já visitei empresa de cobrança que eu fiquei 15 minutos lá e me deu vontade de sair correndo, porque a operação é extremamente barulhenta,
um calor, apertada, não estava de acordo com o NR17, enfim, né, uma série de limitações que não dá para a gente pensar que uma pessoa vai conviver lá feliz, trabalhando 6 horas por dia, fazendo 150, 170 ligações por dia. Né? Então eu preciso entender a infraestrutura e principalmente conversar com operadores. Né? Ir lá na área de descompressão do cara, ver como é que é o clima, passar um pouquinho, ouvir um pouquinho os comentários. Tudo isso faz parte de uma contratação consciente. Né? Não adianta eu contratar só o cara que vai lá bater na minha porta, leva um presente para mim, mostra lá um folder bonitinho, eu preciso ir lá conhecer para ver a empresa dele funcionando. Só assim. E aí, uma outra coisa, né? Precisamos entender como é que está o cara financeiramente também. Né? Não existe processo de cobrança de sucesso sem que o cara tenha que investir. E cobrança terceirizada, e essa é a diferença muitas vezes de uma empresa que nasceu fazendo cobrança e hoje um contact center. O contact center nasceu fazendo venda de PA, né? Fazendo venda de serviço. Né? E muitas vezes investir dinheiro, colocar dinheiro antes da receita é um desafio. Né? As empresas de cobrança já nasceram tendo que investir antes de ter receita. Então, a solidez financeira do teu parceiro é algo essencial. Ele vai ter que ter recursos para investir na tua carteira, para tentar na frente botar mais dinheiro para depois sim colher os frutos. E aí, né, o principal, né, tenha certeza que esse cara vai fazer a diferença para você. Ele não pode ser mais um, ele não pode ser apenas mais um. Ele tem que ser um cara que vai fazer a diferença. Né? Não existe hoje um processo onde a gente possa pensar que eu terceirizo cobrança, e aí eu tenho amigos, amigas, tenho uma grande amiga que trabalha num grande banco. Hoje, basicamente a vida dela é viver dia a dia nas empresas de cobrança terceirizada que trabalham para o banco. Para que ela está lá dentro? Para ver se a empresa está exatamente executando todas as regras, se ela está dedicada. Não adianta imaginar que quantos PAs você tem aí? Eu tenho 50, mas eu tenho 50 quando você vem aqui, quando você não vem eu tenho 30. Né? Então a gente tem que saber exatamente no dia a dia como é que as empresas estão funcionando, conhecer o clima dessas empresas. Né? Então assim, não dá para pensar em fazer cobrança terceirizada sem pensar em ter gestão dessas empresas que vão trabalhar para mim. Para eu contratar empresas, então, eu tenho que ter... como é que eu contrato empresas? Eu falei um pouquinho de visitas, eu falei um pouquinho de você conhecer a empresa, mas não basta só isso, né? Em algum tempo, lá nessa época onde eu trabalhei nessa empresa de telecomunicações, a gente estruturou um grande processo de seleção de empresas, onde a gente fazia um questionário, até porque quando você trabalha com cobrança, todos os dias teu telefone toca, e ele toca todo dia, e cada ligação que você recebe é uma empresa de cobrança querendo trabalhar com você. Como é que eu faço para selecionar essas empresas? A gente montou uma estrutura, isso eu conto direitinho no meu livro, onde a gente montava lá e mandava um questionário com algumas perguntas. E essas perguntas acabam virando pontuações que vão elencar que tipo de empresa que eu vou pré-avaliar. Então vamos lá, eu tenho lá 20 empresas, eu fiz um questionário, selecionei 10 primeiras, melhores classificadas em termos de pontuação. Legal, ótimo, selecionei essas 10, vou lá agora conhecer ela, para ver se o que ela respondeu para mim é verdade. Ela tem lá uma estrutura X, ela tem equipe YZ, ela tem control desk, ela tem planejamento, ela tem sistema, ela tem tecnologia, portal, eu quero ver se tudo isso existe de verdade. Então eu vou lá ver, vou lá conhecer, vou lá conversar com o dono, conversar com os operadores, né? Entender como é que é a estrutura deles. Né? Depois disso, aí sim, né, a gente vai discutir precificação, se for por PA, se for por Success Fee. Geralmente, quando a gente fala em Success Fee, ou até por PA, né, o modelo geralmente não é um modelo onde eu não estou acostumado a trabalhar pedindo preço. Né? Eu estou acostumado a indicar o meu preço, e o meu preço, gente, ele não pode ser um preço também que não vai fazer a empresa trabalhar e rentabilizar. Meu preço tem que ser justo. Né? Não existe milagre. Não adianta eu querer que o cara tire leite de pedra e eu não remunerar ele adequadamente. Tá? Enfim, e
Eu tenho um processo já de inclusão de empresas então estruturado. Ótimo. Legal, botei as empresas para dentro. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um processo de manutenção dessas empresas, né? Com metas estabelecidas, com indicadores, com SLAs, níveis de serviço, tudo isso. E eu sempre trabalhei e sempre vi isso dar certo, né? Com ganhos e perdas ou de fase de cobrança ou de carteira de cobrança. À medida que a empresa tem mais resultado, ela ganha mais carga, ela ganha mais comissão, né? Ela pode ganhar uma fase mais legal em termos de tempo de atraso, né? Eu acredito muito nisso. Todas as vezes que eu trabalhei com esse tipo de coisa, fez com que as empresas saíssem de um patamar até muitas vezes acomodados, e isso eu vivi em algumas empresas recentemente também, e eu vi isso funcionar de uma forma muito positiva. Talvez eu tenha vivido a minha melhor etapa em termos de cobrança terceirizada nessa empresa de telecom que eu passei 4 anos, até porque meu grande desafio era usar a cobrança terceirizada. Eu não conseguia tirar muito da minha operação, que era chamada de interna, até 90 dias de atraso. Era uma operação que eu não tinha gestão direta, era uma operação gerida pela área de call center. Então meu objetivo para fazer cobrança de vez eram as empresas de cobrança que atuavam acima de 90 dias. Então eu me dediquei bastante a isso. Eu entrei lá com quase 27 empresas de cobrança atuando em nível regional. Eu saí de lá com 14 empresas atuando de forma nacional, separadas por fase de cobrança. O que eu aprendi lá, né? Foi um processo que não foi da noite para o dia que a gente estabeleceu. Acho que a gente demorou aí praticamente de 2 a 3 anos para conseguir criar um nível de maturidade e estabilizar esse processo, né? Mas ele passou desde um processo onde a gente fez um movimento para entender, né? Olha, eu tenho uma empresa atuando de 90 a 120 dias, por exemplo. Essa empresa está me dando, ou estas empresas estão me dando uma média de recuperação de 2, 3%, sei lá, qualquer número, só para entender matematicamente. Poxa, será que 2, 3% é o que deve ser, é o que eu consigo efetivamente recuperar? E aí, num determinado momento, a gente teve uma ideia de fazer um modelo como se fosse um Champion Challenge, né? Ou seja, a gente pegou pedaço da carga, né? Pedacinho pequeno, 5% no máximo da carga, né? Eu distribuía 95% da carga para empresa 1, empresa 2 ou empresa 3, e esse pedacinho aqui eu não distribuía. E como eu estava numa etapa onde eu não tinha ações de cobrança simultânea, o único efeito que eu tinha ainda vivo era o efeito da negativação, que eu negativei aquele cliente um dia e em algum momento ele pode ter ido fazer compra, visto alguma alternativa e descobriu que estava negativado e foi lá pagar, né? Então o único efeito era a negativação. E aí foi legal, isso no meu livro eu falo bastante disso, é um negócio legal para você conhecer, que é como é que eu descobri como é que cada empresa estava atuando frente a uma recuperação espontânea. Então eu cheguei a ter empresas que em determinadas regiões o cara trabalhava lá, ele tinha 2% de recuperação e o espontâneo dava 2,1%. Ou seja, o cara conseguia ser pior do que não fazendo nada, né? E algumas outras regiões que aí sim, a recuperação espontânea era 2%, o cara fazia 4%, 5%. Né? Então isso começou a me dar um patamar para entender, né, o quanto eu tenho de recuperação se eu não fizesse nada naquela região, né? E o quanto eu tenho que exigir de meta das empresas. Porque não adianta eu botar uma meta. Eu quero uma recuperação de 10%. Pô, mas peraí, o que é 10%? Né? Eu consigo, é factível. Né? Hoje, talvez, o grande desafio das empresas que trabalham seja gerenciar as metas que elas recebem das empresas. Né? Porque as metas, muitas vezes, são metas inatingíveis. Meta tem que ser batida? É óbvio que tem que ser batida, mas ela tem que ser factível, senão não existe. Senão eu não vou conseguir, e aí eu vou criar um nível de desmotivação, e no meu livro eu falo disso, né? Quando você tem uma meta muitas vezes inatingível, e aí você não tem um processo de remuneração adequado, né? Eu não sei quem lembra disso, isso já faz um tempo grande. Quando eu escrevi meu livro, eu citei de uma passagem de um jogador, quem conhece o Vampeta. O Vampeta, quando jogou no Flamengo, ele chegou a dar uma declaração de falar o seguinte: o Flamengo finge que me paga e eu finjo que joga. Né? Então, a situação é um pouco parecida com essa. Né? Não adianta eu querer ter um processo onde eu dou uma meta inatingível
essa meta não gera remuneração, então eu vou ter a empresa fingindo que está cobrando e a gente fingindo que está pagando. Então não tem caminho positivo para esse negócio dar certo ou funcionar. Falei um pouquinho rapidamente de fases, né? Vamos imaginar que minha cobrança terceirizada começa a partir de 120 dias de atraso. Para eu criar fases disso e separar empresas entre essas fases, é muito importante que eu tenha volume. Não adianta eu ter lá 10 empresas e botar uma carteirinha desse tamanho, porque a empresa não vai ser remunerada, ela não vai fazer o dinheiro rodar, ela não vai fazer o dinheiro voltar para ela em termos de comissionamento. Então eu tenho que criar fases, sim, mas eu tenho que entender qual o volume que eu coloco em cada fase e quantas empresas eu coloco em cada fase. O principal de um processo de cobrança terceirizada é que você tenha fases e tenha giros de carteira. Não adianta você mandar para uma empresa ficar lá um ano com a carga dentro da empresa. A empresa ela achou lá o pedacinho que ela vai trabalhar, ela achou o pedacinho que vai dar dinheiro, e aí tem aquele bolo lá, que na verdade é o difícil de ser cobrado, que se você não fizer giros constantes, trocar de empresas, você não vai conseguir tirar o caldo necessário dali. O que é um giro interessante? No mínimo 3 meses. Eu vou girar mensalmente. Cara, é pouco tempo. Um mês, muitas vezes eu não consigo fazer com que a empresa atue em toda aquela minha base. É óbvio, volume vai ser sempre o fator primordial desse processo. Mas eu preciso ter giro de carteira que façam com que as empresas possam trabalhar novas contas, atuar em novas faixas de cobrança. Falei bastante aí sobre esse processo. Acho que esse capítulo no meu livro é um capítulo que eu costumo dizer que é um dos que eu mais gosto. Foi um dos trabalhos mais apaixonantes que eu fiz, né, à frente da empresa que eu trabalhei. De novo, quem trabalhou comigo gostaria muito de que desse aí depoimentos. Acho que foi um processo que a gente construiu bem legal. E eu venho usando todo esse sucesso que a gente teve nessa empreitada na época, até hoje fazendo sugestões de melhor forma de gestão, melhor forma de contratação, melhor forma de, inclusive, exclusão de parceiros de cobrança. Esse é um processo que tem aí inúmeras mudanças nos últimos tempos, tanto mudanças de operações humanas que começam a ganhar corpo mais digital, o ser humano sendo muitas vezes substituído pelo robô. E nisso eu sempre falo, o que vai ser substituído é a forma robotizada do ser humano trabalhar. A parte humana não tem como ser substituída. Mas muitas empresas hoje já começam a investir em ferramentas digitais, começam não, já estão evoluídas de forma muito acelerada em ferramentas digitais. Não basta hoje só você ter um canal de cobrança. Você tem pessoas hoje que muitas vezes não querem falar no telefone, então você tem que criar canais de repente por um WhatsApp, por um chatbot. Eu um dia recebi uma ligação, né, onde me ligou um ser humano, um operador, e me perguntou sobre uma pessoa. E aí, como ele me perguntou, eu estava no momento que eu estava meio ocupado, né, era um parente meu, eu não... Por favor, eu gostaria de falar com o fulano? Não tem nenhum fulano aqui. E ok, a pessoa foi lá e desligou. Passado uns 5 dias, me ligou um robô. Oi, eu sou agente digital de tal, gostaria de falar com fulano. Aí eu falei, não tem nenhum fulano aqui. Aí o robô vira e me pergunta, mas o senhor conhece o fulano? Aí eu falei, o quê? Não posso mentir, né? Cara, eu conheço. Aí é o ponto, né? Olha só o robô. O robô, ele tá seguindo o script, né? Que ele tá tirando o trabalho robotizado lá do ser humano. Só que o ser humano não tá seguindo o script, muitas vezes. Ele foi lá, perguntou se tinha pessoa, não tinha, ele nem perguntou se eu conhecia. Aí o robô foi lá e perguntou bonitinho se eu conhecia. E eu falei a verdade. Ele me deixou um recado e eu dei para a pessoa. Então, assim, não é só um processo onde a gente vai ganhar tempo usando o robô, né? As empresas de cobrança vão ganhar tempo, né? Robô não vai no banheiro, robô não chega atrasado, robô não falta, né? Mas eu ainda insisto que o ser humano tem que se reinventar para que ele possa usar realmente o modo humano de ser. Eu falei no capítulo de telecobrança, uma das coisas que eu estou nessa edição que eu vou soltar do meu livro de forma digital, eu vou soltar com algumas atualizações, com alguns novos capítulos. Um novo capítulo que vai estar lá vai ser a cobrança humanizada, que é, de novo, como fazer cobrança sem cobrar, né? E sim chegar no cliente como um agente de auxílio e de apoio às necessidades dele. Por hoje é isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí, inscrevam-se no canal, curtam a página e façam interações. Queria realmente receber aí tabelas aí para que a gente possa depois falar mais sobre o assunto, para que a gente possa depois criar mais conteúdo. Espero seus comentários, curtam o vídeo, curtam o canal, se inscrevam e até a próxima. Muito obrigado.